Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos nós, muito felizes pelos 65 anos do Centro Espírita Sebastião Marte. E recentemente nós lemos uma obra chamada Caminhos do Brasil. O livro chama-se Caminhos do Brasil. Supostamente tem uma participação do Juscelino Kubitschek nessa obra. Essa obra nós temos aqui na livraria para vender. Um livro pequeno, tem 500 e poucas páginas, mas uma das obras mais extraordinárias que eu já li sobre a construção de Brasília. É assim, algo fenomenal o que aconteceu, que muitas vezes a gente não faz ideia do que aconteceu naqueles 4 anos. 1956, 57, 58, 59, enfim, até chegar à inauguração e também após. E essa obra ele conta a saga do povo nordestino, do nortista, de todos os cantos do Brasil que vieram fazer a nova capital. Então, assim, algo extraordinário, como essas pessoas que alguns aqui chegaram nesse período. Estou vendo ali o nosso irmão Badio, que vieram aqui ajudar a fazer a cidade nova, e como essas pessoas estavam com uma energia diferenciada. E nosso centro, ele começa aqui, final de 56 para 57, e o registro é de janeiro de 58. Então nós estamos fazendo 65 anos do registro em cartório do Centro Espírita Sebastião Marte, a primeira casa espírita do Distrito Federal. Na terça-feira o Elvésio deu um show aqui falando dessa caminhada e falando que a maioria das pessoas, dos dirigentes espíritas que fundaram as casas, a Comunhão Espírita na Asa Sul, o André Luiz no Guará, o Cefac de Taguatinga e muitas dessas obras, esses irmãos frequentaram aqui, chegaram em Brasília e frequentaram o Centro Espírita Sebastião Marte e foram aí abrir essas casas, que é uma recomendação também de Allan Kardec. Ele não diz que tem que ser assim, mas recomenda que as casas não passem de 200 pessoas, porque a gente tem que viver. Estão reclamando do som aqui, tá baixo? Melhorou? Que não passe de 200 pessoas, para que a gente realmente fique como uma família, que a gente possa nos situar como uma família. A casa espírita deve ser assim. E o Centro Espírita Sebastião Marte, ele tem essa característica de família. Quando nós olhamos assim, vemos os frequentadores, a maioria, ou uma boa parte, não moram aqui no Núcleo Bandeirante. Muitos desses irmãos vêm de outras cidades satélites. Isso é uma questão mesmo de sintonia. Então, muitos dos frequentadores, eles vêm de outras cidades. Isso é fantástico. Mas são 19 horas e 45 minutos. Nós vamos convidar aqui os nossos jovens, representantes da nossa juventude espírita aqui da casa, do Departamento de Infância e Juventude, para que eles possam fazer a leitura da abertura desse nosso encontro. Pode ler? Boa noite. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, e psicografado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou abrir aleatoriamente aqui em uma página. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da beliscosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações,
servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados de si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos, em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, os gostos e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos as situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no nosso próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da verdadeira paz. E nesse momento, que possamos fechar os olhos, sentar de maneira confortável e elevar os pensamentos ao Criador. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui presentes, reunidos em Seu nome, com a Sua misericórdia. Obrigada a todos os espíritos amigos que estão aqui conosco, que estão cuidando de nós a cada dia, em todos os dias de nossas vidas. E que neste momento possa ser um momento de aprendizado, um momento de reflexão e principalmente um momento de muito amor. E que assim possamos brilhar a nossa luz em cada dia que está por vir e que amanhã possamos ser melhor do que hoje. Senhor, que essas reflexões que serão trazidas com um propósito no dia de hoje possam ser colocadas em prática em cada dia da nossa semana, do nosso mês e assim neste novo ano que está se iniciando. E que nós possamos ser a paz na vida daqueles com quem convivem conosco. E assim, agradecemos mais uma vez a Ti e a todos os espíritos amigos aqui presentes e que neste momento possamos também pedir àqueles que se encontram em um leito de hospital, necessitando de algum amparo, aqueles que sofrem ou que precisam de algum tipo de amparo físico ou espiritual. Que nós também, com a nossa energia e com a nossa serenidade, possamos transmiti-los a paz e o amor de Cristo. Senhor, pedimos assim a Sua paz e a Sua permissão para iniciar mais este momento de estudo em Seu nome. E assim, agradecemos a Ti e a Jesus, e que assim seja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos passar a palavra então para a Neiva, para que ela faça o nosso estudo da noite, como representante do grupo Antônio Francisco Lisboa. Neiva. Com licença, viu? Boa noite, meus irmãos.
muita paz em nossos corações. Emocionante a abertura dos trabalhos com uma jovem da mocidade, lendo uma das obras do nosso saudoso Chico Xavier. Tenhamos paz. Uma leitura num ritmo super agradável, uma tonalidade adequada, muito harmoniosa, e dá para nós sentirmos essa vibração no ambiente, que é cheio de luz, é cheio de paz, e nós estamos começando muito bem neste aniversário de 65 anos. Quando esta casa foi inaugurada, certamente, a nossa jovem ainda estava no plano espiritual, mas já com o seu projeto traçado para estar aqui hoje. As coisas não acontecem por acaso. É preciso a nossa vontade, a nossa determinação. E lembramos de nós mesmas, de mim mesma chegando a essa casa no início do ano de 1979. Tínhamos acabado de completar 30 anos de idade. Foi uma emoção muito grande, porque fomos recebidos aqui pelo senhor Newton Dutra, que era o vice-presidente. O nosso presidente era Jorge Cauí Júnior, e o senhor Newton Dutra, a quem devemos muito, porque ele foi o nosso orientador aqui na Casa de Sebastião Marte. Não tínhamos os cursos que temos hoje, sequer tínhamos cursos de passes. E o senhor Abadio, que ali está, vendo o nosso anseio em transmitir o passe, eu fechava os olhos e ia de mãos estendidas rumo às pessoas. E levemente ele tocou no meu ombro e dizia para mim: minha filha, você pode ficar de olhos abertos. E quando você aproximar da pessoa, isso foi no intervalo, gente, quando as pessoas saíram. Quando você se aproximar da pessoa, aí você fecha os olhos. Porque realmente, se você vai de olhos fechados e mãos estendidas, de repente você pode tocar em alguém. E o passe espírita não há necessidade do toque. É a imposição de mãos e muitas vezes uma movimentação em algum órgão que esteja necessitando receber as energias que a espiritualidade está trazendo. Então tivemos estes orientadores maravilhosos, a quem agradecemos infinitamente. Ao senhor Newton, que nos dizia que era necessário para ser espírita, olhou para mim e disse: você tem mediunidade. A esposa dele, colega de escola, de profissão, professora, me falou dessa casa. Eu era católica e desde os 4 anos, o padroeiro da minha cidade, da cidadezinha onde eu morei, era São Sebastião. E eu via São Sebastião e me apaixonava por aquela pequena imagem, aquela escultura que recebia flechas em todo o corpo, sangrava, e ele com aquela face de suavidade. E eu ficava olhando para aquela imagem e imaginando quanta dor. Mas ele estava sorrindo, parece. Eu via muita movimentação. Eu tinha uns 4 anos de idade, eu sempre acompanhava a minha avó. E o padre, todo dia 20 de janeiro,
fazia missa, rezava a missa naquela pequena igreja de São Sebastião, o padre Armindo, que era um padre vindo da Europa. Acredito que o país dele era a Armênia. Ele ainda não falava bem o português, mas eu compreendia toda a história de São Sebastião. E pesquisando, fechando aqui no seu Newton Dutra, ele nos recomendou a leitura e o estudo das obras básicas, para só então depois começar as obras complementares, as de André Luiz, e pela ordem, pela sequência. Recebemos as orientações de como oferecer um passe pelo senhor Abadio e um verdadeiro aconchego espiritual. Eram poucas pessoas e amorosas: Lobato, Lita, Atos, Cruz, Anete, Elvésio Diniz, que foi o nosso grande instrutor ali no começo da Arte Cura, há 36 anos. Então, tudo que se refere à nossa pessoa aqui tem mais de 300 anos. O baiano costuma arredondar o 30 para 300. Então, é tudo com mais de 30. O nosso coração, a nossa gratidão é imensa para todas as pessoas que aqui estão. Companheiros nossos que já partiram, que estiveram aqui conosco. Trouxemos a família, porque se era bom para mim a doutrina espírita, para os meus filhos seria melhor ainda, porque todos eles tiveram oportunidade de serem evangelizados aqui na casa de Sebastião Marte. Então, meus amigos, São Sebastião, o padre Armindo dizia que ele era natural da França, numa cidade chamada Narbonne. E Sebastião nasceu no ano 256 da era cristã. Ainda criança, os seus pais saíram daquela cidade da França e mudaram-se para Milão, na Itália. Então, Sebastião teve a sua vida, viveu a sua juventude, a sua mocidade na Itália, em Roma. E ainda muito jovem, se alistou nas forças armadas ou no exército de Roma. E era um jovem saudável, um jovem muito bonito, um jovem disciplinado. Ele se alistou e tornou-se o soldado favorito do imperador Diocleciano. E ali estava no auge da perseguição aos cristãos. E fazendo o seu trabalho com muita disciplina, com muita dedicação, Sebastião logo foi indicado para ser o comandante da tropa pretoriana, da guarda pretoriana. Então era um homem de confiança do imperador Diocleciano. E viagem aqui, viagem ali, Sebastião conheceu o Evangelho de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele se entregou ao Evangelho do Cristo. Tornou-se um cristão. E dessa forma, ele facilitava as coisas para as pessoas perseguidas, para as pessoas que estavam presas. E assim ele foi vivendo, mas muitas invejas foram denunciar Sebastião para o imperador. Ele bem poderia ter negado o Cristo, porque foi-lhe dada essa oportunidade. Se ele renunciasse a Jesus, ele seria salvo. E ele não negou a sua fé e disse que estava disposto a dar a sua vida por aquele inocente
que se doara por inteiro para a humanidade toda. Condenado à morte, ele foi atado num tronco de árvore e alguns arqueiros flecharam-no nos lugares vitais, na área do coração, dos pulmões, no peito todo, na perna. Então, Sebastião foi cravejado de flechas. E terminaram ali a tarefa, saíram, deixaram aquele cadáver preso à árvore. Um grupo de mulheres, como só as mulheres, não estamos dizendo que os homens não, porque os homens têm muita sensibilidade também, porque os espíritos, ora, estão na condição feminina, numa outra encarnação, podem estar na condição masculina. É preciso nós reencarnarmos, porque para o espírito é aprendizado. Então, imaginemos nós, aquele grupo de mulheres, liderada por uma mulher chamada Irene, cristãs, observaram que o cadáver não era bem um cadáver. Ainda não era um cadáver morto, estava semi-morto, mas ainda respirava. Então, cuidadosamente, elas retiraram Sebastião do seu tronco de martírio e levaram para casa e revezaram no tratamento a Sebastião. As feridas fecharam, ele se viu são de novo e foi atrás do imperador para defender os cristãos, dizendo que não era justo as criaturas serem sacrificadas por acreditar em Jesus. E aí, qual não foi a surpresa de Diocleciano? E desta feita ele foi condenado de novo à morte. Só que desta vez açoitaram-no. De todas as formas, constataram que ele havia morrido. E aí jogaram lá no esgoto, na via pública, num lugar mais afastado. E uma outra mulher chamada Luciana, sonhou que Sebastião lhe dava a indicação onde o seu cadáver estava. Ele estava morto e pedia a ela para que ele fosse sepultado na área onde os apóstolos, nas catacumbas onde os apóstolos eram, ali sepultados. E assim foi feito. Chegando, o tempo passou, e esse ano em que Sebastião morreu, ele morreu com 31 anos. 2 vezes ele foi condenado à morte e doou-se em nome de Jesus, pela causa cristã, em defesa dos cristãos. Como a jovem leu, buscando a paz, buscando a própria redenção. Então, meus irmãos, nós vamos observar a coragem, essa fé que moveu Sebastião a ponto de doar-se pela humanidade. Porque quem vive o Evangelho do Cristo, de fato, não é necessário estar sentado em nenhum banco de igreja. Quem é cristão verdadeiramente pode sê-lo na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de qualquer crença. E na casa espírita nós temos uma evidência maior, porque é o relato de espíritos que vêm nos dizer, porque já não é mais somente um relato, é a constatação. Os espíritos vêm nos trazer
revelações do pós-morte. Assim como Sebastião se apresenta para Irene no momento do sono. E ela então vai e recolhe e faz o sepultamento, com outras mulheres certamente. E o tempo passa, ali é o ano já de 287. E no século IV, no ano ali 401, entra um imperador, Constantino, que também era cristão. E ouvindo falar sobre Sebastião, sabia da história, fez o traslado do santo, porque ele tornou-se um santo, as pessoas iam até o local onde ele estava sepultado. E naquele ano que fez o traslado para a Basílica, que fica na Via Ápia, o Nelson certamente vai mostrar aqui o local onde tem essa Basílica de São Sebastião, em Roma. Então ali ele é feita aquela basílica e naquele ano do traslado estava havendo uma peste terrível, assim como vivemos os momentos cruciais da pandemia do Covid-19. Ainda não acabou, mas está em fase de ir terminando, mas acrescentamos mais esta experiência dolorosa e é necessário que nós atentemos para estas coisas. Então, São Sebastião, ele recebeu, foi canonizado pela Igreja Católica, recebeu o título de santo, porque é um mártir, e quem é santo não faz questão da santidade, porque sabe que ainda está distante da angelitude. Nós outros, ainda nas nossas imperfeições, nós queremos algo mais, queremos nos achar melhores do que os outros. Ah, porque eu sou espírita e eu tenho conhecimento. Eu sei tudo sobre isso. Até podemos saber de cor e salteado, como diz, na minha pequena cidade. A gente sabe de cor e salteado, de mente, de raciocínio, mas de prática ainda estamos longe. É preciso vivenciarmos o Evangelho do Cristo de Deus em nós, nas nossas atitudes, em família, na vizinhança, no local do trabalho, na casa espírita, onde estivermos, com respeito, com discernimento das coisas, sem confundir nada, tendo a devida coragem para dizermos: sou espírita. Ser espírita não significa que você é mais evoluído, significa que você tem uma responsabilidade a mais, porque você conhece coisas, você conhece fatos sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre que a ação de Satanás sobre nós, ela não prevalece, porque o que prevalece é o amor de Deus. Satanás podemos ser todos nós, quando nós desejamos o mal, quando nós ironizamos, quando nós desrespeitamos, quando nós fazemos aquilo que não é correto. Então nós colocamos tudo, a culpa nos outros, a gente terceiriza tudo, mas a responsabilidade, meus irmãos, é nossa. Quando houve esse traslado do santo, lá das catacumbas para a Basílica na Via Ápia, em Roma, aquela peste, como por encanto, desapareceu. E aí então começaram as visitações à Basílica de São Sebastião, porque ele é o santo protetor contra a peste
quer dizer as doenças, nessas grandes epidemias, contra a fome e contra a guerra. É o santo protetor, é esse santo que no dia, em 58, quando houve aquela decisão, quem seria o mentor da casa? Era o dia 20 de janeiro de 1958, como disse o nosso amigo Fred, ainda há pouco. Ali antes da abertura um pouco, nos informando. O registro em cartório desta casa é 20 de janeiro de 1958, mas em 57 já tinha havido Dona Ecanusa e outras senhoras, Dona Sinhá Marquês, já tinha feito a festa de Natal aqui no Núcleo Bandeirante para as famílias mais pobres. Mas o registro em cartório é 20 de janeiro de 1958. Portanto, a Casa de Sebastião o Marte completa hoje 65 anos. 65 anos de estudo, de trabalho, onde tem chegado muitas pessoas novas, e é preciso que a gente agradeça cada um desses trabalhadores encarnados e os desencarnados, os benfeitores espirituais, os vários grupos de trabalho. Antônio Francisco Lisboa é o mentor espiritual do nosso grupo Arte Cura. É um trabalho que foi iniciado aqui na casa. Citamos o senhor Newton Dutra para citar também que foi na sala do senhor Newton Dutra, ele nos convidou para o grupo dele, dizemos o grupo dele, o grupo que ele dirigia, de médiuns, depois do estudo das obras básicas e das complementares. E confesso a vocês que na primeira manifestação que recebemos, os meus joelhos batiam um no outro de tanto medo. Embora tivesse já algum preparo de conhecimento, mas conhecimento teórico, porque na realidade é diferente a hora da prática. E na prática mediúnica, vários grupos começaram a surgir aqui e ali, médiuns que pintavam, desenhavam, e a gente eu ficava, mas esse negócio é muito feio. E aí em continente eu me via escrevendo, o belo é convenção humana, e 3 letras. Aí uma amiga minha falou, isso aí é Francisco Antônio Lisboa. Eu falei, não. O nome não é Francisco Antônio, é Antônio Francisco, eu não sei. Então ele inverteu as letras. E um dia na sala, terminando o trabalho, faltavam 5 minutos, com pastel a óleo e uma folha de papel A4, esse espírito, Antônio Francisco Lisboa, completamente no escuro, fez um desenho muito rápido e escreveu atrás que vários grupos na casa havia, que tinha um médium num, 2 no outro, e que nós juntássemos e formássemos um grupo de trabalho. E coube essa tarefa para o nosso irmão Elvésio Diniz. Ele foi o primeiro dirigente do Arte Cura aqui na casa. Acontecia aos domingos, de 5 às 6 horas da tarde. Ele, a Wanda, Atos, Socorro, que desencarnou no final de 21, Socorro, Dona Rita, que também já desencarnou, muitas pessoas, a Graça Maria. No livro que nós colocamos, contando episódios de como surgiu esse trabalho aqui na casa, esse livro está disponível no site do CESOM. Vocês podem, quem tiver curiosidade, o livro físico nós
não temos mais, talvez até façamos uma nova tiragem, mas nós tiramos uns 400 livros e vendemos em benefício do Lar Maria Madalena, dessa mentora espiritual magnífica que é Madalena. E eu me recordo que Jorge Cauí nos pedia, Neiva, o centro era 87, final de 87. Ano que vem, no dia 20, Maria Antonieta vai fazer a palestra e nós gostaríamos que você escrevesse uma poesia sobre Madalena. Falei, mas como, seu Jorge? Não sei, eu só sei que você vai escrever. E realmente foi escrita de uma forma diferenciada. Não vamos falá-la aqui, porque o tempo não nos permite, mas está no livro. Só queremos colocar só um comecinho que foi um fenômeno bastante curioso, porque eu ficava o tempo inteiro com o caderno na mão esperando acontecer alguma coisa para escrever. Mas não vinha. Mas num determinado momento, no dia 13 de janeiro de 1988, ano que a casa completou 30 anos, então, portanto, faz 35 anos que essa poesia foi escrita, é uma prosa poética. E ali é dito no início, porque nos levam para um lugar, eu me vi, eu estava na Bahia, estava em Barreiras, era um verão ameno até, mas nós estávamos ali na sala de jantar da Jó, da minha irmã, e eu me vi noutro lugar. Eu me vi andando. A coisa mais interessante é que eu estava naquele lugar e à medida que eu ia andando e vendo os fatos acontecendo, eu ia escrevendo. Era-nos permitido escrever. Sem aflição, sem agonia, surgiu Madalena. E Madalena, uma mulher de grande beleza, esplendor. Ela tocava as pessoas pela magia do amor que ela emanava. Ela tinha um magnetismo pessoal muito forte, muito intenso. E ela foi saciar a sua sede nas fontes do Evangelho de Jesus. E ela muda a sua trajetória de vida e se dedica de corpo e alma e espírito para tornar-se um símbolo de redenção. Então, a partir desse momento, o nosso amigo Antônio Francisco Lisboa, que está aqui, que tem um grupo enorme de médicos, de terapeutas. Enquanto estamos aqui, cada um está recebendo energias de calma, de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual, de equilíbrio psicológico, porque os dias estão agitados. E o nosso irmão diz que os dias que estamos vivenciando são aqueles dias já anunciados por Jesus. É a era da transição planetária. Estamos vivenciando dias diferentes. E é necessário cultivarmos a paz. É necessário nos unirmos em nome daquele que doou-se por inteiro a Jesus. Então, meus amigos, aproveitemos estes momentos. Muita paz, muita luz e suavidade em nossas vidas.
Queridos irmãos, que a paz, o amor, a misericórdia divina que nos assiste, continue vibrando em cada coração. Às crianças, aos jovens, o nosso preito de respeito, de solidariedade, e de auxílio naquilo que pudermos auxiliar. Avancem na senda da luz. Nada devemos temer quando estamos sob a proteção do divino amigo Jesus. Ele é o médico de nossas almas. É o guia e o modelo da humanidade. Estes dias difíceis passarão, porque tudo na vida passa. Tudo na materialidade tem um começo, um meio e um final. Mas na espiritualidade, sempre estamos a recomeçar. Por isso a lei da reencarnação é a lei do progresso, é a lei do amor. Estejamos em paz. Levem para os seus lares os cromos que irão receber. Os médiuns podem ser diferenciados, porém as pinturas, as cores, elas têm a sua função específica. Vamos ser mais inclusivos. Aceitemos melhor as coisas. Participemos do banquete espiritual que a casa de Sebastião Marte nos oferece na noite de hoje. Artistas novos, trabalhos novos, direção nova, mas ainda somos os mesmos, ainda continuamos nesse vai e vem, ora creio, ora descreio, ora minha fé ganha uma força, ora me desiludo, ora me contagio, ora me extasio diante da beleza das cores, da natureza. Cuidemos da Mãe Terra. Até quando, meus queridos irmãos, a Mãe Terra suportará as nossas extravagâncias, as nossas extrações indevidas? Cuidemos-nos, cuidemos uns dos outros, oremos uns pelos outros, porque Jesus, o Mestre, disse que os seus discípulos
que aqueles que o seguissem seriam reconhecidos por muitos se amarem. Amemo-nos, portanto. Paz e luz para todos. Para nós, os desencarnados, e para vós, os encarnados. Saúde, saúde, paz, amor, inclusão, verdade, sabedoria, discernimento. Com Jesus, sempre. Antônio Francisco, Lisboa. Somos gratos, Jesus, pela oportunidade dessa noite, pela presença de irmãos, pelo trabalho na arte, na cura de cada um de nós. Obrigado pela preocupação de cada um desses irmãos, de Jesus e de Deus, com cada um dos corações aqui representados, encarnados e desencarnados. Que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.